Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto primeiro ao secretário se é número legal. Peço à vereadora Maria Ribeiro, faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessores e funcionários, boa noite. Disposições para seguir Jesus. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levasse para outra margem do lago. Nisto, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. E respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário, faça a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de fevereiro de 2023. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2023, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e na sequência da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente registrou que se ausentaria do plenário para participar da reunião no Executivo e solicitou à vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta, que ocupasse a presidência e desse continuidade aos trabalhos. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro ocupou a presidência e, na sequência, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente que constou do processo número 12 de 2023, processo de resolução número 2 de 2023, de autoria do vereador José Fernando Schaeffer, que altera o artigo 2º da resolução número 84, de 20 de abril de 2011, da outras providências, e de requerimento número 3 de 2023. Na sequência, passou-se as pequenas comunicações, como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 3 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, no qual solicitara a urgência especial na apreciação do processo número 12 de 2023. A senhora presidenta colocou o pedido de urgência especial em discussão, não havendo quem quisesse falar a respeito. A senhora presidenta colocou o requerimento número 3 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A senhora presidenta, então, declarou que o processo número 12 de 2023 passaria a constar na ordem do dia e, na sequência, suspendeu a sessão para que as comissões permanentes elaborassem os pareceres. Reiniciada a sessão, passou-se a ordem do dia com a apreciação do processo número 12 de 2023, projeto de resolução número 2 de 2023, de autoria do vereador José Fernando Schaeffer, que altera o artigo 2º da resolução número 84, de 20 de abril de 2011, da outras providências. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes e da ementa do projeto de resolução número 2 de 2023, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Prosseguindo, como não haviam mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, o vereador José Fernando Schaeffer, com autorização da senhora presidenta, adentrou o plenário e reassumiu a presidência. O senhor presidente aproveitou para desejar a todos um ótimo carnaval, com bastante alegria e prudência. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Maria Aparecida Ribeiro e Roseleia Gama, dos vereadores Nilton Ney de Oliveira, Tiago Ney de Paulo, Milton Mendes Henrique, Tiago Frederico Maia, e da presença parcial do vereador José Fernando Schaeffer. Encerrando a sessão, dos trabalhos lavrou-se a presente ata que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, Comendador Levi Gasparian, 15 de fevereiro de 2023. Ata da sessão ordinária no dia 20 de fevereiro de 2023. A sessão ordinária do dia 20
de fevereiro de 2023, por determinação do senhor presidente, não foi realizada devido ao ponto facultativo nesta data nas repartições públicas do município, conforme decreto municipal número 2.307, de 14 de fevereiro de 2023, comenda do Levi Gasparian, 20 de fevereiro de 2023. Ato da sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2023. A sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2023, por determinação do senhor presidente, não foi realizada devido ao ponto facultativo nesta data, nas repartições públicas do município, conforme decreto número 2.307, de 14 de fevereiro de 2023. Comendador Levi Gasparian, 22 de fevereiro de 2023. Coloco todas as atas em discussão. Em votação, vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do doutor plenário o seguinte projeto de decreto legislativo, que dispõe sobre o enquadramento dos bens de consumo de qualidade comum e de luxo no âmbito da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian. O presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 20, parágrafo 1º da Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, decreta: objeto e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Este decreto legislativo dispõe sobre o enquadramento dos bens de consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo no âmbito da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, em regulamentação a determinação contida no artigo 20, parágrafo 1º da Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021. Definições. Artigo 2º. Para fins do disposto nesse decreto legislativo, considera-se, inciso 1, bens de consumo, todo material que atenda no mínimo um dos seguintes critérios. A linha A, durabilidade em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso no prazo de 2 anos. A linha B, fragilidade, facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou com perda de sua identidade. A linha C, perecibilidade, sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à deteriorização ou à perda de sua condição de uso com o decorrer do tempo. A linha D, incorporabilidade, destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal. Ou, a linha E, transformabilidade, adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou matéria intermediária para a geração de outro bem. Inciso 2. Bem de consumo de luxo, bem de consumo ostentatório, opulento, de abordagem personalizada ou refinada, de elevado grau de sofisticação, de distribuição seletiva, alto preço, escassez, raridade e exclusividade, com forte apelo estético, de tradição ou histórica, cuja qualidade supera a das demandas ordinárias da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, por haver substitutos com características técnicas e funcionais equivalentes de qualidade comum. Inciso 3. Bem de consumo de qualidade comum. Bem de consumo que serve a um ou mais usos, apto a suprir as demandas das unidades da Câmara Municipal, compatível com a finalidade a que se destina. Cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais existentes no mercado. Inciso 4. Documento de formalização de demanda, DFD, documento que dá início a processos de contratação em conformidade com Plano Anual de Contratação, PCA, por meio do qual a unidade demandante evidencia e detalha a necessidade de tal contratação. Inciso 5. Unidade Administrativa de Contratação, UAC, unidade responsável pelo planejamento, coordenação e acompanhamento das ações destinadas à realização das contratações no âmbito da Câmara Municipal.
E a linha 6, unidade demandante. Unidade que, por meio do DFD, requer a contratação de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações para atendimento das necessidades das unidades da Câmara Municipal. Classificação de bens. Artigo 3º. O agente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, conforme conceituado no inciso 2 do caput do artigo 2º. Inciso 1. Relatividade cultural. Distinta percepção sobre o bem em função da cultura local, desde que haja impacto em seu preço. Inciso 2. Relatividade econômica. Variáveis econômicas que incidem sobre o preço do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem. Inciso 3. Relatividade temporal. Mudança das variáveis mercadológicas do bem ao longo do tempo em função dos aspectos como: a linha A, evolução tecnológica; a linha B, tendências sociais; a linha C, alterações de disponibilidade no mercado; a linha D, modificações no processo de suprimento logístico; e inciso 4, relatividade institucional. Variáveis inerentes aos objetos institucionais de unidades da Câmara Municipal, devido às peculiaridades e às necessidades de suas atividades finalísticas. Artigo 4º. Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado na definição do inciso 2 do caput do artigo 2, inciso 1, for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma natureza, ou, inciso 2, tenha características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão. Artigo 5º. Nas contratações públicas, os agentes públicos devem levar em consideração, além dos princípios da economicidade, da eficiência e do interesse público, os impactos sociais e ambientais das contratações. Bens de luxo na elaboração do plano de contratação anual, PCA, e documento de formalização de demanda, DFD. Artigo 6º. É vedada a inclusão do bem de luxo no plano de contratações anual, PCA. Parágrafo 1º. Antecedendo a elaboração do PCA, a Unidade Administrativa de Contratação, UAC, deve identificar eventuais bens de luxo constantes dos documentos de formalização de demandas DFDs, de que trata o inciso 8 do artigo 12 da Lei nº 14.133 de 2021. Parágrafo 2º. Uma vez identificada a existência de bens de luxo nos termos do parágrafo 1º, os DFDs retornarão às unidades demandantes para adequação. Parágrafo 3º. Na situação prevista no parágrafo 2º, caso a unidade demandante tenha o entendimento de que, naquele caso concreto, se trata de bem de qualidade comum, poderá encaminhar novamente o DFD para a Unidade Administrativa de Contratações, UAC, com as devidas considerações. Parágrafo 4º. Se na situação prevista no parágrafo 3º, a UAC não reconsiderar a sua decisão inicial, deverá submeter o caso concreto à avaliação do presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, que decidirá se o bem demandado será classificado como de qualidade comum ou de luxo, a impedir, neste último caso, sua aquisição. Parágrafo 5º. Nas contratações não previstas no PCA, que ocorram nas hipóteses de contratação direta, as análises descritas nos parágrafos 1 e 4 serão realizadas, respectivamente, pela UAC e pelo presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Vedação à aquisição de bens de luxo. Artigo 7º. É vedado peremptoriamente a contratação de bens de luxo nos termos do caput do artigo 20 da Lei nº 14.133 de 2021. Artigo 8º. As unidades competentes, quando da elaboração dos estudos técnicos preliminares,
ETPs, devem apresentar análise de custo-efetividade, demonstrando os resultados pretendidos pela contratação em termos de economicidade e do melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Artigo 9º. O agente de contratação da Câmara Municipal poderá editar norma prevendo relação não exaustiva de bens de luxo, a qual poderá contemplar como critério alternativo de classificação o preço de referência máximo do bem por categoria ou natureza. Parágrafo único. A relação de que trata o caput estará sujeita à análise de relatividade, nos termos do artigo 3º, a ser formalizada nos autos de contratação correspondentes, se couber. Artigo 10. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste decreto legislativo serão dirimidos pela Unidade Administrativa de Contratação, UAC. Normas complementares. Artigo 11. A Unidade Administrativa de Contratação, UAC, poderá expedir normas complementares para a execução deste decreto legislativo, bem como disponibilizar em meio eletrônico informações adicionais. Vigência. Artigo 12. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Comendador Levi Gasparian, 27 de fevereiro de 2023. José Fernando Schaeffer, vereador. Justificativa. Considerando os princípios da moralidade e da eficiência previstos no artigo 37 da Constituição Federal do Brasil, considerando as necessidades de regulamentação do artigo 20, parágrafo 1º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, considerando que sem a devida regulamentação, esta Casa de Leis não poderá continuar com novas compras de bens de consumo, conforme preceitua o artigo 20, parágrafo 2º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Artigo 20, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente do regulamento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Considerando promover maior eficiência, transparência e responsabilidade nessas casas de leis e considerando cumprir a lei supracitada, pelo exposto, apresento à apreciação do egrégio plenário o projeto de decreto legislativo que adiante é visto. Indicação número 5 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que a subscreve nos termos regimentais, indica o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize a instituição da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, no município, com base na Lei Federal nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é garantir aos portadores do transtorno do espectro autista, com a criação da CIPTEA no município, a atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e nos acessos aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Comendador Levi Gasparian, 27 de fevereiro de 2023. José Fernando Schaeffer, vereador. Indicação número 6 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que a subscreve nos termos regimentais indica o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine a instalação de quebra-molas na estrada União Indústria, nas proximidades do quilômetro 132, antes da residência número 671, no sentido centro-bairro, no sentido centro-reta. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender aos moradores da área citada, que reivindicam mais segurança no trânsito e proporcionar aos munícipes, em geral, uma via pública em que os veículos trafeguem em velocidade adequada para que sejam evitados acidentes. Comendador Levi Gasparian, 27 de fevereiro de 2023, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Como não há oradores inscritos, eu coloco as indicações em discussão. Eu quero falar a respeito dessa indicação. Eu tenho me aprimorado muito nessa questão aí do autista. Estava havendo um debate, né,
sobre até a questão da rede de ensino, que o Estado, como eu estava assistindo e vendo essa questão, o Estado de Minas, os colégios estaduais, eles têm as pessoas, os professores que são efetivos, né? Tem na grade deles. Só que na grade municipal nós não temos professores com esse tipo de conhecimento e um curso, né, devido para o atendimento ao autista. Então eu sei que eu fiz o levantamento aqui na nossa rede de ensino, tem aproximadamente 60 alunos, fora muitos que ainda não têm ainda o laudo, que às vezes até o pai, por não ter conhecimento, só que eu tenho visto que a parte tanto da assistência social e da educação, eles estão começando a interagir mais e buscar mais conhecimento nesse sentido. Aí, por esse motivo, eu estou entrando com essa indicação, solicitando a questão da carteira gratuita para para os autistas, né? É uma lei que ela foi até mudada, né? Que foi revogada uma lei que era a Lei Berenice Piana e passou a ser denominada Lei Romeu Mion. Até o filho daquele apresentador aí, o Mion, Marcos Mion, e que fala a respeito, né, da lei 13.977, que a lei da gratuidade dos atos de cidadania, para criar a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, de expedição gratuita. Então, como nós não podemos gerar nenhum tipo de ônus para o executivo, a indicação, estarei levando essa indicação, solicitando ao prefeito, ou que através da assistência social ou da educação, que possa ser expedida essa carteira de acordo com a lei federal, que tem lá todo o modelo direitinho. Eu acho que a gente deveria estar buscando, né, dar esse atendimento mais humano, mais justo, porque muitas das vezes, como eu sempre digo, quando a gente vê uma criança e até mesmo jovem, né, com um procedimento, né, a criança, por exemplo, que estava, é pirraça, na nossa época era pirraça, mas não é. Infelizmente, ela sofre com esse transtorno. Então, eu agradeço os novos colegas, tenho certeza que aprovarão essa indicação e estarei levando ao executivo. Como não há mais nada, eu coloco ela em votação. As duas indicações. Vereador que for a favor, permaneça sentado; for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Em relação a esse decreto legislativo, pela questão do Tribunal de Contas, até para classificarmos os bens inservíveis, né, da casa, a gente precisa classificá-lo como se é de luxo ou não. E muitas das vezes a pessoa pode pegar um exemplo, um ar-condicionado, e colocar como se é inservível, mas não de luxo. E nós sabemos que é de luxo. Por mais que traz aí um conforto para a gente, se traz conforto, é de luxo. Então, na próxima sessão colocaremos aí para votação. Então, como não há mais nada tratado, por encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir.